Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os sacerdotes, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, pois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em suas mentes, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade pelo sacrifício pelo pecado. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Você diz? Amém. Muito bem, muito bem. A epístola, a carta aos Hebreus, ela defende, em geral, três teses fundamentais. Primeira delas, que o Antigo Testamento, a lei, os profetas, a tradição, tudo que está escrito, os cultos, os cerimoniais, os rituais, apontam para Jesus, e todos eles são superados por Jesus. Essa é a primeira tese defendida por Hebreus. Hebreus vai dizer que Jesus, ele é o cumprimento final de toda a lei. Jesus é o esperado de Israel. Jesus é a esperança deste povo. Em Jesus, tudo que Deus fez na história do povo hebreu, do judaísmo, em toda a sua trajetória, peregrinando até a terra prometida, tudo isso apontava ao Messias. Era um sinal, era um símbolo, era uma figura, era um apontamento para a vinda do Filho de Deus. Assim sendo, Jesus é a plenitude da palavra de Deus. Jesus é a plenitude. Jesus é o cumprimento de todos os ideais e de todos os propósitos de Deus. Não há nada mais que você e eu possamos esperar de Deus, exceto Jesus. Jesus é plenamente o cumprimento de tudo que o Antigo Testamento veio preparar. Por isso que o autor da carta aos Hebreus começa falando que Jesus, primeiro, Jesus é superior aos anjos. Depois ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés. Depois que ele é superior a
Melquisedeque, e por fim ele vai dizer que Jesus, ele é também superior a Abraão. Aqui o autor de Hebreus está usando as principais referências do povo hebreu: Moisés, Abraão, o sumo sacerdote Melquisedeque, para dizer: eis aquele que é o Cordeiro de Deus, sendo superior a todos esses homens que foram usados por Deus. Por quê? Porque eles apontavam para aquele que haveria de vir, e Jesus veio. Sejam quais forem os personagens do Antigo Testamento, Jesus é superior, Jesus é maior do que todos eles. Todo o plano de Deus apontava na direção de Jesus. Esta é a primeira tese da carta aos Hebreus. Segunda tese: o sacrifício que Jesus ofereceu no madeiro, na cruz do Calvário, foi um sacrifício perfeito, completo e definitivo. Amém? O que Jesus fez foi completo, foi final. A tradição do Antigo Testamento era repetida no sentido que chamava pecadores caídos, chamava homens e mulheres pecadores a cada período de tempo para fazer sacrifícios para remissão dos seus pecados. O Antigo Testamento apontava para isso. Qual era a ideia? A ideia era que pessoas não perdessem de vista que elas eram todas pecadores e que precisavam de quando em quando, de tempo em tempo, apresentar-se diante de Deus para receber perdão dos seus pecados. Caso contrário, o seu pecado lhes mataria. Só que veja que no Antigo Testamento, este pecado, ele não é perdoado por essência. Ele não é perdoado de uma maneira eficaz e definitiva. Por quê? Porque eles continuavam tendo a necessidade de, em tempo, oferecer sacrifícios para contar com essa misericórdia de Deus em relação aos seus pecados. De forma que, todas as vezes, se oferecia diante de Deus um sacrifício como oferta de aroma suave, tendo que cumprir a lei para assim agradar o coração de Deus. Até que Jesus veio. Até que ele veio e ofereceu esse mesmo sacrifício, só que ele não traz nenhum sacrifício. Jesus se apresenta como sendo o sacrifício, de uma vez por todas. Jesus veio, deu a sua vida por nós, pagou o preço do nosso pecado, não morreu, preste atenção. Isso é um equívoco que muitos cristãos têm. Jesus não morreu pela quantidade de pecados que nós tínhamos praticado até então. Não, mas Jesus morreu por nós por causa da nossa essência pecadora. Você e eu somos de natureza pecadora. Jesus não morreu pelo conjunto de erros que nós cometemos. Jesus morreu por nós, porque somos pecadores e estamos afastados de Deus por causa da nossa natureza pecadora. Davi vai dizer que em iniquidade me concebeu a minha mãe. Cristo então deu a sua vida por nós, para que por meio desse sacrifício fôssemos livres e tivéssemos acesso novamente ao trono santo de Deus. Amém? Essa é a segunda tese, irmãos. Terceira tese do livro de Hebreus. Você está comigo aqui ainda? Amém? Amém? Você tem liberdade para sempre, quando alguém cochilar do teu lado, dar aquela cotovelada na terceira costela. Essa não oferece perigo e nem deixa marca. Aprendi com um policial isso aí. Na terceira costela, tá? Terceira tese de Hebreus. Há uma nova vida em Cristo que precisa ser vivenciada. Há uma vida em Cristo, oferecida a todos nós por meio do seu sangue. E essa vida precisa ser assumida por todos aqueles que se aproximam do Senhor. Essa tese é interessante porque o fato de Cristo ter morrido por todos os nossos pecados não nos dá o direito de continuarmos em pecado. Você entendeu ou não? O fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados não te dá o direito de nós continuarmos em pecado. Assim sendo, santidade é uma exigência ao povo de Deus. Por quê? Quem assume a vida cristã tem que estar disposto a andar em santidade. Se você se diz cristão e não busca santificação,
você é um falso cristão. Não existe outra forma de dizer isso para você. O mesmo autor de Hebreus, um pouquinho mais à frente, capítulo 12, se você quiser abrir na sua Bíblia, no versículo de número 14, ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é um compromisso do cristão. A vida de santidade é a vida que Deus tem para oferecer. Não há outra vida que Jesus nos oferece a não ser essa vida de santidade. Qualquer outra vida está fora do projeto de Deus. Entenda, Cristo comprou a nossa vida com um sangue precioso e agora nos chama a viver de acordo com a sua vontade. Essa é a terceira tese que Hebreus vai defender. E aí nós temos que entender o que é santidade e o que não é santidade. Você está comigo até aqui? Então vamos lá. A palavra santo na Bíblia Sagrada é a mesma palavra usada na Escritura para falar de alguém que foi separado para uma finalidade específica. Vou explicar. A palavra santo no hebraico, lá no Antigo Testamento, é a palavra que o judeu usava para dizer: olha, isto aqui é santo, isso aqui foi separado para uma finalidade específica, isso aqui passou a ser utilizado única e suficientemente para isso, isso então é santo. Por exemplo, dona de casa resolve fazer uma sobremesa, e aí imagine que você, minha irmã, imagine que você vai fazer uma torta de maracujá, sabe, daquelas com cobertura de chocolate, um pouquinho de maracujá, bastante chocolate, um pouquinho mais de maracujá, um tantão a mais de chocolate. Você fica até o convite, de repente, se você quiser fazer, me aprecia muito, tá? Aí você tem lá na sua cesta de frutas, muitos maracujás, 20 unidades de maracujás você tem ali na sua cesta de fruta. Mas para a receita de torta de maracujá com chocolate, você vai necessitar de apenas 5 maracujás. Então você vai lá e separa esses 5 maracujás que vão ser utilizados para a sua receita. Não são 5 maracujás melhores dos outros 15 maracujás que ficaram no cesto. Então, você entenda que esse maracujá que você separou não é diferente dos outros maracujás. Não são maracujás sem nenhum defeitinho, porque algum defeitinho sempre tem. Mas são maracujás que a partir de agora têm uma finalidade específica: participar da confecção da sua sobremesa. Você já entendeu? Amém ou não amém? Entenda, é a finalidade que santifica, não um ponto de partida. Vou repetir, é a finalidade, é o propósito que santifica e não a partida. A nossa ideia de santo muitas vezes tem a ver com uma pessoa que é especial, alguém que Deus escolheu, olhou e escolheu porque era uma pessoa diferente dos iguais. Isso é tudo menos bíblico. Isso não é bíblico. Deus não chama pessoas especiais, Deus chama pessoas comuns. E porque essas pessoas comuns resolveram servir a Deus, o serviço, o propósito, o caminho as torna especiais. Você entendeu? Amém? Você então é especial não porque você é melhor do que outras pessoas, mas porque Deus escolheu você para uma finalidade específica, que é glorificar o nome de Deus com a sua vida. Isto é ser santo para a Bíblia Sagrada. Santidade significa viver uma vida que aponte na direção de uma finalidade. E a pergunta que o Espírito Santo já ministra no nosso coração é: qual tem sido a finalidade da tua vida? Se ser santo é viver uma vida que aponta para uma finalidade, qual tem sido a finalidade, o real propósito da sua existência aqui? A Bíblia vai dizer que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Este é o segredo. Você é santo não porque você é perfeito, mas porque Deus escolheu você para um propósito específico.
Isto faz de você geração santa. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos resgatar essa noção de sermos escolhidos de Deus, para que nós não percamos essa dimensão. Nós somos escolhidos de Deus, Deus nos chamou. Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Há uma missão que nos qualifica. Há uma missão. O que nos qualifica não é as nossas virtudes, não são as nossas virtudes. O que nos qualifica não são a nossa segurança, as coisas que nós sabemos fazer, os nossos recursos. O que nos qualifica é a nossa missão. A missão de Deus nos torna santos. Amém ou não amém? Por isso que Paulo vai escrever dizendo: aos santos que estão em Corinto. Corinto era problema, mas ele diz: aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que estão em Colossos, aos santos. Eram pessoas pecadoras, eram pessoas com pecados, eram pessoas com problemas reais, mas eram pessoas a quem Deus os chamou. Amém ou não amém? Isto é ser santo. Aí nós percebemos o que não é santidade. E isso é importante, por quê? Santidade, primeira coisa, não é impecabilidade. Diga comigo: santidade não é impecabilidade. Irmão, você não é santo porque você não peca mais. Você continua pecador e muito pecador. Esse drama ainda me assedia, esse drama ainda te assedia. Nós somos assediados pelo pecado o tempo todo. A Bíblia diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Nós somos como aquele senhor, muitas vezes, que procurou o pastor na igreja e disse: pastor, quero dar um testemunho. Pois não, irmão, pode dizer. Que testemunho é esse? Hoje completa 30 anos que eu não peco. O pastor, muito sábio, olhou para o irmão e disse: meu irmão, o senhor deve estar muito orgulhoso disso, né? Sim, pastor, eu estou. Então acabou. 30 anos de sem pecado caiu por terra, porque o teu orgulho te faz pecar. Nós não somos perfeitos, nós não somos sem falhas, nós não somos santos porque não cometemos pecados, não. Santidade também não é abundância de dons, porque esse é um outro problema. A nossa geração costuma achar que pessoas que têm muitos dons são mais santas do que as outras. Esse prega muito bem, ele deve ser uma pessoa tão santa. Esse pastor é abençoado, ele deve ser uma pessoa muito santa. Esse irmão, ele dirige as coisas com uma dinâmica tão bacana, ele faz o culto doméstico na sua casa de forma tão especial, ele deve ser muito santo. Às vezes as pessoas faz o que faz, e fazendo o que faz, passa a imagem de ser santo, porque faz o que está fazendo, mas santidade diante de Deus não é isso. Às vezes a pessoa pode fazer muito bem feito muitas coisas para Deus, mas o seu coração está longe de Deus, como nós costumávamos a ouvir na época da adolescência, lá nos finais dos anos 90, início dos anos 2000, é possível ter carisma sem caráter. Já ouviu falar isso? É muito possível alguém ter carisma, mas não ter caráter. Isso é um problema na vida da igreja até hoje. Gente com muito carisma, mas sem nenhum caráter. Santidade não é ter muitos dons. Por último, santidade não é religiosidade. Você pode dizer isso comigo? Santidade não é religiosidade. Enfurnar-se na igreja, participar de tudo, não sair da igreja de jeito nenhum, estar envolvido em todos os ministérios, isto não torna você mais santo. Conta-se que um pastor, isso é um mito evangélico, tá? Eu já ouvi um monte de gente contar isso, mas eu não conheço a história verídica, então eu chamo de um mito evangélico. Conta o mito evangélico, um certo dia o pastor chegou na igreja e a esposa com os seus filhos de um líder da igreja estava na frente da igreja cheio de malas. O pastor chegou e falou: irmão, vai viajar, minha irmã? O que aconteceu? Não, pastor, não vamos viajar não. Eu e minhas crianças vamos morar aqui agora. Mas como assim, minha irmã, vai morar aqui na igreja? Você foi despejada? Aconteceu alguma coisa? Está passando por uma dificuldade? Vamos se ajudar. Não, pastor, é que o meu marido aqui, ele é uma bênção.
Aqui ele é maravilhoso, aqui ele ora, aqui ele canta, aqui ele levanta a mão, aqui ele serve, ele abraça, tem um sorriso no rosto, mas em casa é carrancudo, fala palavrão, é uma tragédia. Então a gente quer morar aqui, porque a gente quer essa versão do nosso marido. Aqui. Às vezes a gente vem para a igreja, entra dentro da igreja, mas os valores da igreja não entram no nosso coração. Tem uns irmãos que compartilharam recentemente nos nossos encontros particulares que já estão vindo na igreja há 2, 3 anos, alguns acompanhando suas esposas que são crentes, outros que estão acompanhando os seus filhos que estão participando da rede jovens, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E compartilharam conosco que isso aconteceu recentemente. Tomaram decisões, mudaram de rota, metanoia, conversão, e falaram: pastor, eu acho que eu quero dar um passo a mais. 30 anos de evangélico, e você não mudou? 20 anos, 10 anos, 5, 2 anos que sejam ouvindo a palavra de Deus todo domingo, e não muda nada? Algo de errado não está certo. Algo está errado. Alguma coisa está muito errada, porque 30 anos dentro de uma igreja e ainda não entendeu que você foi chamado para viver em santidade. Alguma coisa está muito errada. Mas pastor, então o que é viver em santidade? O que é santidade de acordo com a palavra? Primeiro, viver em santidade, irmãos, é assumir-se como principal inimigo na sua trajetória. Isso é santidade. Santidade é você assumir que você mesmo é o principal inimigo na sua trajetória cristã. O seu principal inimigo não é o diabo. Ele não é seu amigo. Não adianta você chegar chamando ele de Lu, que você sabe que ele tem um desejo que você vai morar na casa dele. Tá? Mas o diabo não é o seu principal inimigo. O seu principal inimigo também não é o seu vizinho. O seu principal inimigo não é o mala do seu chefe, do seu encarregado, do seu coordenador, da sua sogra. Um irmão esses dias contou para mim: pastor, ora por mim, porque minha sogra está vindo. Eu falei: ô meu irmão, que bênção. Não, pastor, bênção nada, a minha sogra é a minha cruz. Eu falei: ô meu irmão, você me desculpa, mas se a sua cruz não é Cristo, a sua sogra que não vai ser. Sua sogra não pode ser sua cruz. Sua cruz tem que ser Cristo. Se ele não é, a sua sogra não vai ser. Pessoas não são cruzes na nossa vida, embora alguma delas a gente olhe e fala: cruz, credo, né? Mas pessoas não são cruzes na nossa vida. O maior inimigo, presta atenção, o maior inimigo contra a minha vida, contra a sua vida, o maior inimigo contra o qual você deve lutar, meu irmão, minha irmã, é você mesmo. Põe o seu nome aí, na lista principal de inimigos. Põe o teu nome aí, o teu nome. Você é o seu principal adversário. É você que se boicota no caminho da santidade. Você, são os seus impulsos, são as suas inclinações. O pecado na nossa vida não é um conjunto de falhas de caráter apenas. O pecado na nossa vida não é uma lista de erros que nós não devemos cometer. O pecado na nossa vida é a nossa natureza. É a nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Você está entendendo? Nós somos inimigos de Deus. Quem está falando isso não sou eu, quem diz isso é a Bíblia. Naturalmente somos inimigos de Deus. Por isso que o desafio de toda conversão é um desafio de morte. Talvez você está sendo aquele que Jesus chama de fariseu, muito religioso, assíduo nos cultos, mas a sua vida não tem transformação, porque você está vivo demais, irmão. Talvez você esteja vivo demais. Está faltando um pouquinho mais de morte na sua vida. Morte no seu coração. Gente que é vivo demais não é gente que foi transformado por Jesus. Você precisa morrer para andar com Jesus. Por quê? Porque quando você morre, aí você triunfa sobre o inimigo mais feroz que tenta impedir a sua trajetória com Jesus. Você. A Bíblia diz que a nossa natureza, ela é totalmente corrompida. Nós somos maus, irmãos. Nós somos maus. Tudo que tentaram colocar na minha e na sua cabeça como fruto da pós-modernidade nos levou para uma mentira.
Você pode ser até lindo, mas você não é o centro da vontade de Deus, porque você é mau. Você pode ser até bonitão, bonitona, mas você não é o principal alvo da vontade de Deus. Não há nada de especial em você e em mim. A nossa natureza é totalmente corrompida. A Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça são como pano de imundícia. A palavra que no autor grego vai dizer é trapo. Toda a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Sabe aquele paninho encardido que o maridão usa para limpar a mão quando a mão está suja de graxa? Sabe aquele paninho que você usa para tirar a gordura da pia, que não tem sabão, que não tem alvejante, que não tem detergente, ou qualquer que seja para tirar aquela sujeira? Aquilo é o nosso melhor diante de Deus. O nosso melhor é isso diante da palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo de número 13, o apóstolo Paulo diz que nós podemos dar os nossos bens aos pobres e entregar o nosso próprio corpo para ser queimado no fogo. Sem amor, as nossas melhores ações podem ser motivadas pelas piores intenções. Porque a gente é mau. Sabe quando aquela personalidade famosa vai fazer uma doação para uma entidade carente, uma entidade assistencial? Aí ela leva diante da imprensa ou diante da empresa um cheque desse tamanho. O Breno trabalha no banco. Você já viu alguém chegar lá no banco com um cheque desse tamanho para descontar? A Jo trabalhou no banco, nunca chegou ninguém com um cheque desse tamanho, sabe? Eu nunca vi ninguém chegar num banco com uma pastinha, aí abre a pastinha e tem aquele papelão dobrado e vai desdobrando. Sabe projeto arquitetônico? Depois que o arquiteto dobra, a gente nunca mais consegue dobrar igual ele dobrou? Ninguém chega com isso no caixa, abre, desdobra e chega aqui, ó, eu vim descontar esse cheque. Aquele cheque grande é para mostrar. E a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a mão esquerda não tem que ficar sabendo. Quantas boas ações nossas são motivadas pelas piores intenções? Esses somos nós. Esse é você e eu. Talvez por isso que Lacan, um dos mais famosos psicanalistas do mundo, disse: eu só me amo à medida em que eu me desconheço completamente. Você só é capaz de se amar se não souber nada a seu respeito, absolutamente nada. O Blaise Pascal, filósofo, matemático, físico francês, naquele livrinho pequenininho chamado Pensamentos, disse: se uma pessoa se rebaixa, eu a exalto. Se ela se exalta, eu a rebaixo. E assim vou fazendo sucessivamente até mostrar para ela o monstro incompreensivo que ela é. O ser humano, você e eu somos monstros. Você sabe que foi esse o estopim do início da chamada pós-modernidade. Qual foi o estopim? A visão de que o ser humano deve de si mesmo uma monstruosidade. O projeto da modernidade era lindo. Lindo. Depois da Idade Média, inaugura-se a história do mundo chamada modernidade. Época das revoluções. Revolução Industrial, primeira, segunda. Revolução Científica, o pós-renascimento. Revolução na arte, na filosofia. O homem moderno passou a se colocar no centro da humanidade. Aí, o desejo da modernidade era lindo, irmãos, lindo. Alcançar a felicidade plena, pelo pleno exercício das nossas faculdades racionais. Esse era o objetivo da modernidade. Os grandes pensadores, os grandes empiristas ingleses, os racionalistas franceses, Immanuel Kant, entendia que o ser humano exercitaria as suas faculdades racionais no limite das suas capacidades, e aí sim ele conseguiria construir um mundo tão maravilhoso, onde todas as pessoas seriam felizes. Sabe qual foi o resultado da modernidade? Século 20, 2 grandes guerras mundiais, duas.
milhões de pessoas assassinadas, campos de concentração espalhados pelo mundo inteiro, judeus sendo exterminados, negros, mulheres, homossexuais sendo aniquilados pelos exércitos nazistas, chacinas por todos os lugares, bombas nucleares, bombas atômicas, destruindo países inteiros. O ser humano é um monstro. Então Deus o chama para morrer e viver uma nova vida em Jesus. Esse homem monstruoso é convidado por Deus para viver e experimentar uma vida alternativa, que é a vida com Jesus. E você hoje foi chamado novamente pelo Evangelho a morrer. Paulo vai dizer, nós fomos mortos e sepultados com Cristo, diz a palavra, para que Ele ressuscitardes e com Ele viverdes eternamente, aleluia. Irmão, nós somos e precisamos assumir a nossa vida como principal dos nossos inimigos. Eu sou o principal dos meus inimigos da vida cristã. Toda vez que o velho homem se manifestar, toda vez que a velha mulher se manifestar na sua vida, minha irmã, a sua vida encaca, que é uma palavra teológica muito bonita, né? Encacar, não sei nem se existe isso. Toda vez que o velho homem aparece, a minha vida encaca. Todas as vezes que o velho homem se manifestar, as coisas começam a caminhar mal. Eu estava abrindo o meu coração aqui, dizendo algumas vezes para os irmãos que a nossa geração talvez seja a geração mais chata da história. Chata. E não é por causa do mimimi dos mais novos, tá? Que irrita também, né? Mas não é por causa disso. A nossa geração não é a geração mais pecadora. A nossa geração não é a geração mais problemática. Tiveram outras mais problemáticas do que a atual. Mas na minha opinião, aí não é a Bíblia que está falando, é eu, tá? Na minha opinião, a nossa geração é a geração mais chata de todas. Chata. Nossa geração é uma geração chata. Chata, 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 cheia de gente chata. Gente que só pensa em si mesma. Gente mesquinha. Gente que só fala de si mesma. Chega na fila de qualquer coisa, padaria, banco, supermercado, onde você tem que ficar lá parado esperando. Quer puxar papo? Quer fazer uma nova amizade? Pergunte para a pessoa que você nunca viu sobre ela e deixa ela falar. Deixa ela falar. Gente que se falar 1 hora com você, é 1 hora se defendendo ou defendendo os seus interesses. O YouTube é terra arrasada disso. Por quê? Um monte de debate de gente falando de si mesmo. Os influencers se promovendo e se fazendo promover acerca das coisas que falam, que fazem, que pensam, que digam. É chato isso. Você ouve uma esposa e ela passa 1 hora falando mal do seu esposo. Porque o seu esposo é isso, porque ele não faz aquilo, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se ouve um marido e ele passa 1 hora falando mal da sua esposa, porque ela não faz isso, porque não faz aquilo outro, e a esposa do fulano faz, e não sei o quê. Gente que não aguenta mais uma vida na família. Gente que não tem ministério na igreja, gente que não serve à sociedade. Por quê? Porque não quer. Gente mimada, que fica esperando um convite oficial, com um timbre oficial, para ser convidado para fazer alguma coisa. Fazia tempo que eu não fazia isso. Domingo passado eu fiz, coloquei um lixo bem no meio da porta. Acabou o culto, o lixo estava só 30 centímetros para o lado. Ninguém tirou o lixo no meio da frente da porta. Como se fosse necessário um convite formal para tirar um objeto que está atrapalhando a passagem das pessoas. E eu fico ouvindo, irmãos, todos os dias: pastor, eu quero ser feliz. Pastor, como é que eu faço para ser feliz? Pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Pastor, eu tenho que correr atrás da minha felicidade. Não dá para ficar fazendo isso, me envolvendo com isso, porque, pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Não tem nada, irmão. Não tem nada. Eu não tenho direito disso. Ninguém tem direito disso, não. Você e eu não temos direito algum acerca disso. Nós não temos direito de ser felizes, você não tem direito. Aliás, eu não tenho direito nem de respirar.
eu não tenho direito nem de comer. Você não tem direito nem sequer de viver nesse mundo. Nesse mundo pelo qual você não fez nada para estar aqui. Já parou para pensar? Que você e eu não fizemos absolutamente nada para estarmos aqui. E não fizemos, numa parte da nossa vida, absolutamente nada para continuarmos aqui. Alguém precisava nos limpar, alguém precisava nos dar de comer, alguém precisava nos pôr para dormir, porque senão nós nem estaríamos aqui. Pelo contrário, eu e você estamos destruindo este mundo dia após dia. Pastor, hoje o senhor está sarna, hein? A questão é, Deus nos dá todas estas coisas por causa da sua graça. Você e eu não temos direito de nada. Deus nos concede isso pela sua infinita graça. Não é direito nosso, é dádiva de Deus, é um presente de Deus. Então a gente tem que parar de querer reivindicar e começar a servir a Deus com a nossa vida. Quem sou eu para querer exigir alguma coisa de Deus? Porque talvez fazendo assim a gente comece a ser uma geração um pouquinho mais legal. Gente mais legal, gente que dá prazer de estar perto, gente que abençoa a nossa vida, gente que, sabe, que abençoa a vida do outro, gente que está o tempo inteiro fazendo o velho homem morrer para Cristo aparecer. E é gostoso estar perto de gente assim, gente que tem prazer em abençoar, gente que está ali com um sorriso no rosto, pronto para servir. Ontem alguém bateu uma foto das pessoas que estavam servindo na cozinha, e eu até compartilhei com a Marcela, me emocionei quando eu vi aquela foto. Por quê? Porque a gente viu ali 3 gerações, mais velhas, as do presente e as do futuro, os jovens, trabalhando juntos com um sorriso no rosto. O suor escorrendo, porque aquela cozinha é quente para burro, mas com um sorriso no rosto. Dá gosto de estar perto de gente assim, dá prazer estar perto de gente que está feliz em estar abençoando. Não está ganhando nada financeiro com isso, mas está feliz toda a vida, porque sabe que está trabalhando para uma causa. Escute, se você tentar ser um cristão, você vai naufragar nessa missão. Se você deixar Cristo viver em você, você vai ser uma bênção nas mãos de Deus e para a sua geração. Queria que você perguntasse para você mesmo: as pessoas que estão à sua volta, têm prazer de estar com você? Que falta você faria se aqui você não estivesse, na vida das pessoas? Esse é o primeiro ensinamento sobre santidade. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu me esmurro o meu corpo diariamente, reduzindo a escravidão, para de alguma maneira eu ser encontrado no final. Eu esmurro. Segundo, viver em santidade significa permitir que a fé triunfe sobre os sentimentos e sobre a nossa razão. Viver em santidade significa isso. Entenda, fé não é um sentimento. Diga, fé não é um sentimento. Talvez o culpado de nós continuarmos as coisas dessa maneira, achando que não estou me sentindo muito enfesado hoje. Hoje eu acho que eu não estou sem fé. Talvez o culpado por nós confundirmos as coisas seja um teólogo alemão chamado Schleiermacher. Você não deve ter ouvido esse nome, mas o que Schleiermacher ensinou, você já deve ter entendido. Schleiermacher definiu a fé como sendo um profundo sentimento de dependência de Deus. A teologia pós-moderna e a teologia da prosperidade diz que fé é isso. Fé é você ter um profundo sentimento de dependência de Deus. Paul Tournier nos ensina que o problema dos sentimentos é que os sentimentos não são fixos, eles são móveis. Pelo contrário, nós não sentimos nada. Você só sente aquilo que mudou, não é? Por que agora você está feliz? Porque você sabe muito bem o que é estar triste. Por que você está eufórico? Porque sabe muito bem o que é estar desanimado. A gente só sente aquilo que passou. A gente só sente a mudança.
Tacamos essa máquina de fumaça aqui para fazer um efeito legal e tal. Um monte de gente arrepiou os cabelos. Desconfortável, falta de ar. Isso aqui, trocentos cientistas estudaram para ver se esse troço aqui fazia mal. Ninguém descobriu que não faz mal nenhum. Mas não. Falta de ar. A gente sente aquilo que é mudança, você está entendendo? Aquilo que muda, a gente sente. Eu estou sentindo frio, por quê? Porque a temperatura caiu. Eu estou sentindo calor, por quê? Porque a temperatura subiu. Você só sente aquilo que muda. E o que é que muda na fé? O que é que muda na fé? Para que você sinta e depois não sinta. Porque para que você possa confiar nisso, o que que muda? Você não precisa sentir, entenda. Viver de acordo com os sentimentos não é viver em santidade, porque os nossos sentimentos variam, oscilam. Você conhece gente que na mesma hora que está feliz está triste? Você conhece gente que na mesma hora que está animado e contagia todo mundo, está na bad? Sentimentos mudam. Você começa na segunda-feira com vontade de mudar o mundo, na terça-feira você já quer que ele acabe. Sentimentos mudam. E a incredulidade também é um problema, por quê? Porque nem tudo a gente compreende. Aliás, a gente compreende muito pouca coisa. Por exemplo, eu desde os 14 anos de idade, sou fascinado por computador, tecnologia, etc. Eu sou daqueles que dormem assistindo vídeo de tecnologia. Coisa sem futuro, né? E eu tenho um conhecimento bem raso acerca de computador, mas eu não consigo dizer que eu entendo de computador. Eu não consigo, na verdade, entender o computador. Eu não consigo entender uma página da internet chegar no visor do meu computador por um cabo, e eu não consigo entender que aquilo começa a partir de um sistema binário de luz acesa, luz apagada, luz acesa, luz apagada, e aquilo funciona perfeitamente. Isso é uma loucura. Entender todos os mecanismos que funcionam, que faz um computador funcionar, é uma loucura. Se você entende, você está um pezinho na cova e o outro na casca da banana para ficar louco. Isso é terrível, por quê? Agora olhe para mim. Nós realmente entendemos Deus? Será que nós entendemos a vida? Será que você e eu conseguimos entender as coisas de Deus? Por que Deus permite que a gente passe por algumas coisas e outras não? Quando eu era mais novo, eu achava que eu poderia dar resposta para todas as perguntas que as pessoas me fizessem. Fui para o seminário com 18 anos incompletos. Na minha vida tudo foi muito precoce. Dei entrada na carteira de motorista com 17 anos e fiz a prova quando eu completei 18. Tudo muito precoce. Fui para o seminário com 18 anos, acho que recém-completos. Eu fui para o dia 10 de fevereiro, fiz 18 anos no dia 23 de fevereiro. E eu queria estudar a Bíblia de maneira que não houvesse uma pergunta que eu não soubesse responder. O meu grande medo na minha juventude é, se alguém chegasse para mim e fizesse uma pergunta bíblica e eu não soubesse responder. E eu estudei a Bíblia, irmãos. Eu estudei a Bíblia. No começo da minha fase, do meu primeiro compromisso com Deus na minha juventude, eu estudei muito a Bíblia. Eu li a Bíblia muitas vezes inteira, várias e várias vezes, e eu não fazia aquela leitura para... Você falou que começou de um ponto e terminou no outro. Não, eu estudava a Bíblia. Eu tinha 3, 4, 5 Bíblias que eu esparramava e anotava e escrevia, e outros livros eu lia, devorava a Bíblia. Até que um dia, eu lendo um livro do Rick Warren, ele dizia assim: quem acha que sabe todas as respostas é porque não tem ideia de quais são todas as perguntas da vida. Quem sabe que acha que tem todas as respostas é porque não tem ideia de quais são todas as perguntas da vida. Como é que a gente pode entender Deus? Como é que eu posso responder para uma mãe que acabou de perder o seu filho, que aquilo foi permissão de Deus? Como é que leucemia e crianças podem estar na mesma frase? Como é que eu posso dizer para um homem que perdeu tudo que tinha, que Deus tem propósitos maiores para a vida dele? Como? Eu não entendo. Eu não entendo. Mas eu creio.
Eu não sei explicar, mas eu acredito. Eu não digo o que eu digo porque isso é logicamente eficaz ou faz todo sentido. Não, eu digo porque eu creio, irmãos, que Deus tem propósitos maiores para a nossa vida. Eu creio nisso. Como Anselmo, um dos pais da igreja, dizia: eu creio para depois entender. Isso tem a ver com a fé. Eu creio e depois eu entendo. Depois que eu creio, eu tento entender alguma coisa só para não ficar bagunçado na minha cabeça, mas eu sei que Deus é fiel. Eu sei que se eu tentar de forma intelectual eu não vou conseguir, mas eu apenas confio que Deus continuará cuidando da minha vida. Amém ou não amém? Primeiro, você precisa assumir como sendo o principal inimigo da vida cristã, lutar contra ela. Segundo, você precisa permitir que a sua fé vença os seus sentimentos e a sua razão. Fé não é um sentimento. Se você basear a sua vida pelos seus sentimentos, você vai para o fundo do poço. Não confie nem em um extremo e nem no outro. Sentimentalismo e intelectualismo, racionalismo, são extremos que nos levam para o mesmo abismo. E terceiro e último, para a gente encerrar. Terceira lição que eu aprendo aqui em Hebreus é que viver em santidade é viver em amor. Diga, viver em santidade é viver em amor. Fala para a pessoa que está do teu lado, você vive em santidade? Viver em santidade é viver em amor, porque é saber que todos os mandamentos se resumem em um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, pode parar com essa maratona de 20 anos para se amar. Já ouviu falar nesse livro? Ame como Jesus amou. Como? Entregue-se. Quem ama se entrega. Anule-se no relacionamento com Deus e com o outro. Seja você agente, seja você instrumento de bênção. Não esqueça que amor também não é um sentimento. Esse é outro mito que alguém colocou na nossa cabeça e vendeu muito livro e ganhou muito dinheiro com isso. Sabe, se amor fosse sentimento, Jesus não teria mandado você amar, e Jesus mandou a gente amar. Ele nos deu a ordem para amar. Jesus não dizia, e se amor fosse sentimento, Jesus diria assim para os discípulos: olha, meus queridos, eu vou torcer para vocês se amarem. Olha, eu vou pedir a Deus que vocês tenham amor um pelo outro. Olha, se todo mundo der certo, vocês vão se amar e isso vai ser muito bom. Mas Jesus não disse isso. Jesus mandou: amem-se. É um imperativo de Deus. Quando o homem chega e diz assim: pastor, eu vou separar da minha mulher porque o amor acabou. Mentira do cão. Mentira. O que acabou foi a sua expectativa de ter os seus interesses resolvidos por essa mulher. Você colocou o interesse de ter os seus problemas resolvidos em outra mulher ou em outra coisa. A sua expectativa dela suprir os seus interesses é que acabou. O que acabou foi a sua esperança de que ela preenchesse as lacunas emocionais que nunca ninguém preencheu na sua vida. E você jogou nas costas dela. E agora você entendeu que ela não é capaz de suprir essas lacunas. Então, é isso que acabou. O que acabou foi a sua paciência, no sentido de tentar ser o homem que Deus mandou você ser para a sua mulher. É isso que acabou. Mas o amor não acabou, porque o apóstolo Paulo diz em Coríntios que o amor jamais acaba. Então, se você vem com essa conversa de, o amor acabou, a minha palavra para você é o seguinte: te vira, se vira. Acabou o amor? Ame de novo. Dá seus pulos, irmão. Dá seus pulos, minha irmã. Não vem com essa de o amor acabou. Ame outra vez. Ame de novo, de novo, de novo. Por quê? Porque amor é uma decisão. Decida amar, porque esta é a palavra de Deus. Amor é uma decisão. Amor não é um sentimento, não. Amor é uma decisão que nós tomamos na presença de Deus
de seguir em frente com força que vem de Deus para sermos uma bênção na vida dos outros. Quando você está lá no seu casamento, lembra na cerimônia do seu casamento? Tinha alguma arma apontada na tua cabeça? Você prometeu, infeliz, amar até que a morte os separe. E agora você está orando de madrugada para Deus recolher ela? Não, você tomou essa decisão lá. Por quê? Deveria ter tomado a decisão de amá-la até que a morte os separe. Decidir amar. Com remela nos olhos, cabelo despenteado, camiseta do Alckmin da política de 1989. Decidir, amor é decisão. Amor é decisão. Ame, 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 ame. Agostinho de Hipona dizia: ame e faz o que quiseres. Ame, se amar, faz o que quiseres. O apóstolo Paulo diz: todos os mandamentos e toda a lei se resume numa palavra: amarás. Amarás. Esta é a palavra-chave. Sem moralismos, sem julgamentos. Ser santo não é ficar achando pecado na vida do outro. Ser santo não é viver num conjunto de regras e depois achar que todo mundo tem que viver de acordo com o seu conjunto de regras, e se ele não viver no seu conjunto de regras, ele não é digno de ser seu irmão ou ser amado por você, e porque ele é mais pecador e você é mais santo que ele. Ser santo é amar as pessoas. Ser santo é ser bênção na vida das pessoas. Ser santo é aceitar as diferenças das pessoas. Paul Fournier diz que a tolerância é patrimônio das verdadeiras convicções. Paul Fournier vai dizer que os intolerantes não têm verdadeiras convicções. Por quê? Porque eles são intolerantes. Ser santo não é ser acusador. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Ser santo é entender que a mão da ajuda está presente quando a pessoa precisa da ajuda. Ser santo não é desistir de alguém só porque essa pessoa não fez o que eu acho que ela deveria fazer no momento ou do jeito que ela deveria fazer. Ser santo não é dizer: eu te disse, tá vendo, você não me ouviu? Se tivesse ouvido o que eu falei, não tinha acontecido isso. Isso não é ser santo. Isto é ser juiz, isto é ser algoz, isto é ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. Ser santo é dizer: irmão, você caiu, mas vamos em frente. Mas eu devia ter te ouvido. Não, levanta, vamos embora, vamos, eu vou te ajudar. Mas se eu tivesse te ouvido. Não, mas não ouviu, esqueceu, acabou, vamos seguir em frente. O que dá para a gente fazer agora? Vamos lá, esquece isso. Você precisa aprender do seu jeito, da sua maneira. Eu compreendo que você caiu, e eu estou aqui para te ajudar a levantar. Isto é ser santo. Amar sempre. Mas amar de acordo com a palavra de Deus. Amar como Jesus amou. Porque Jesus é o modelo. Jesus é a referência. Toda referência que nós tivermos nesse mundo de amor, ele será corrompido. Jesus é o nosso modelo. E seria tão bom se nós vivêssemos como ele. Feche seus olhos, vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esta noite tão especial, em que nós podemos nos reunir novamente para louvar ao Senhor. Como é bom poder louvar o Senhor. Obrigado pela Tua palavra tão linda, tão maravilhosa, tão cheia de ensinamentos, pelas orações, pela certeza que o Teu Espírito está tocando nas nossas vidas nesta hora. Transforma-nos, Pai. Senhor, essa é a nossa oração. Dá-nos um desejo à santidade. Dá-nos, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, um anseio por esta vida que é uma vida que abençoa. Uma vida que é bênção nas Tuas mãos. Dá-nos, ó Deus, lembrar que Cristo pagou o preço pelas nossas vidas. E esse preço foi de uma vez por todas. E que agora nós podemos deixar a vida dele ser vivida através de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé.